Olá, boa tarde. Com a pandemia da Covid-19, cai o número de adoção de crianças e adolescentes no Brasil. Porém, o Judiciário está criando ferramentas tecnológicas para mudar essa situação e aproximar adotantes dos futuros filhos. Esse é apenas um dos destaques do Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. E você vai ver também. Insumos para a intubação. Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União se manifestam em ação no Supremo Tribunal Federal. Em março, o PDT entrou com ação no STF pedindo que o governo federal seja obrigado a garantir o abastecimento de insumos necessários para o combate da pandemia da Covid-19 em todo o país. Ministra Carmen Lúcia do STF determina que Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre a abertura de inquérito contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Segundo a notícia crime, mais de 200 mil metros cúbicos de madeira no valor de 130 milhões de reais foram apreendidos na Operação Androantos, ocorrida no oeste do Pará, fronteira com o Amazonas. E ainda, Superior Tribunal de Justiça determina que viúva do capitão Adriano fique em prisão domiciliar com base na Lei de Proteção à Criança. A Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União se manifestaram em uma ação sobre insumos para intubação de pacientes. O PDT, o Partido Democrático Trabalhista, pediu no Supremo Tribunal Federal que o governo garanta o abastecimento do material. Em março, o PDT entrou com ação no STF pedindo que o governo federal seja obrigado a garantir o abastecimento de insumos necessários para o combate da pandemia da Covid-19 em todo o país, com base nos direitos à saúde e à vida previstos na Constituição da República. Segundo o partido, em diversos estados há problemas no estoque de oxigênio, analgésicos e medicamentos usados na intubação de pacientes. O relator do caso é o ministro Ricardo Lewandowski. A Advocacia-Geral da União apresentou parecer em que diz que o Ministério da Saúde tem feito ações de apoio aos governos estaduais e municipais no fornecimento de oxigênio e medicamentos para intubação. A AGU afirmou ainda que o Ministério tem atuado de forma coordenada para garantir recursos para o enfrentamento da pandemia e que isso demonstra não haver cenário de violações de direitos que justifiquem a intervenção do Poder Judiciário. Já a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento da ação. Para a PGR, o pedido é genérico e não indicou onde o governo federal foi omisso no desabastecimento de insumos. E a ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal pediu que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre notícia crime apresentada pelo PDT, o Partido Democrático Trabalhista, contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O partido acusa o ministro de tentar espalhar investigação, acusa o ministro de tentar atrapalhar investigação contra madeireiros. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi acusado pelo ex-superintendente da Polícia Federal, o delegado Alexandre Saraiva, e pelo Partido Democrático Trabalhista de tentar atrapalhar a investigação da maior apreensão de madeira ilegal do Brasil em dezembro do ano passado. Segundo a notícia crime, mais de 200 mil metros cúbicos de madeira no valor de 130 milhões de reais foram apreendidos na Operação Androantos, ocorrida no oeste do Pará, fronteira com o Amazonas. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o senador Telmário Mota defenderam a legalidade da extração e pediram a liberação da madeira. Segundo o PDT, Ricardo Salles teria pressionado a Polícia Federal a concluir a investigação da apreensão de madeira ilegal e deu prazo de uma semana para que os peritos concluíssem o laudo sobre a documentação apresentada. O partido acusa Salles de privilegiar o lucro do setor privado em detrimento do meio ambiente, apoiar organizações criminosas e dificultar o trabalho dos fiscais no combate aos crimes ambientais. A ministra Carmen Lúcia explicou no despacho que, de acordo com o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, cabe ao relator determinar a abertura de inquérito quando há pedido da Procuradoria-Geral da República, da autoridade policial ou do ofendido, ou determinar o arquivamento quando há requerimento do Procurador-Geral da República.
Explicou ainda que a manifestação da Procuradoria-Geral da República deve ser motivada objetivamente e formalmente e que a notícia-crime deve trazer os fatos com indicação das condutas ilegais. Segundo a ministra, no caso concreto, a notícia-crime tem gravidade incontestável e os fatos estão descritos com detalhes e objetividade pelo autor da ação. E daqui a pouco tem sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Quem traz os detalhes da pauta é a nossa consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. O plenário do STF vai decidir se recebe a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o deputado federal Daniel Silveira. Se for aceita, o parlamentar passa a ocupar a posição de réu no Supremo. Ele foi preso em flagrante após a divulgação de um vídeo defendendo medidas antidemocráticas e condutas violentas contra a vida e segurança dos ministros do STF. De acordo com a denúncia, o deputado tentou impedir, com emprego de violência e grave ameaça, o livre exercício do poder judiciário e instigou a animosidade entre as Forças Armadas e o Supremo Tribunal Federal. Daniel Silveira é acusado da prática de crimes previstos no Código Penal e na Lei de Segurança Nacional. Atualmente, ele está em prisão domiciliar e responde a processo ético na Câmara dos Deputados por quebra de decoro parlamentar. Além deste caso, os ministros também podem analisar a constitucionalidade do prazo previsto na Lei das Patentes. A Lei de Propriedade Industrial prevê 20 anos para as patentes de invenção. Esse prazo pode ser prorrogado por tempo indeterminado quando o Instituto Nacional da Propriedade Industrial atrasa a análise do pedido de patente. Para o Ministério Público Federal, essa prorrogação é inconstitucional, porque afronta a livre concorrência, a segurança jurídica, defesa do consumidor, o princípio da eficiência e a duração razoável do processo. O ministro Dias Toffoli, em razão da situação excepcional causada pela pandemia do coronavírus, suspendeu a prorrogação de patentes de produtos, processos farmacêuticos, equipamentos e materiais de uso em saúde. O plenário ainda pode analisar a constitucionalidade da dispensa sem justa causa de empregado de estatais contratado mediante concurso público. A pauta também tem matéria eleitoral e a sessão é realizada por videoconferência com transmissão ao vivo pelo YouTube do STF. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral julgou na sessão desta terça-feira 2 pedidos de desfiliação partidária de parlamentares. Os ministros julgaram improcedente a ação ajuizada por Gilmar José Fagundes de Carvalho, deputado estadual eleito em 2018, para desfiliação por justa causa do Partido Social Cristão, o PSC, sem a perda do mandato. O parlamentar sustentava ser vítima de grave discriminação pessoal, caracterizada pela ausência de convites para reuniões partidárias. A Corte manteve decisão do TRE, que entendeu ser apenas meras divergências no âmbito do partido. O TSE também negou provimento a um recurso especial que foi movido pelo Partido Cristão, o PTC, contra a decisão do TRE do Rio de Janeiro, que autorizou Giovanni Leite de Abreu, deputado estadual eleito em 2018, a se desfiliar da legenda, mantendo o mandato dele. Então, ele foi expulso, ele é filiado e mais, ele é o líder da bancada do PSC. Por que digo isso? Porque, ao meu ver, isso torna prejudicado a análise do recurso. Não há mais interesse recursal. Se houve a expulsão, se ele já está filiado a um outro partido político desde 8 de janeiro de 2021, sendo inclusive líder desse partido. E você confere no próximo bloco. Nós vamos falar sobre a adoção durante a pandemia. Você vai ver que tribunais de todo o país estão trabalhando para promover a aproximação de crianças dos futuros pais. Já já, fique com a gente. Completaremos nesse ano de 2021 33 anos da promulgação da Constituição Federal, o que nos leva a refletir o quão foi importante ela para a nossa sociedade. Antes da promulgação, em 5 de outubro de 88, já havíamos passado por 7 outras constituições.
Então, em busca de um Estado democrático de direito, o povo gritava por direitos fundamentais. E assim, a população teve efetiva participação na elaboração da Constituição. Com base em lei de proteção à criança, ministro do Superior Tribunal de Justiça determina que a viúva do capitão Adriano da Nóbrega, que é apontado como líder de uma milícia e foi morto durante ação policial em 2020, fique em prisão domiciliar. O ministro do STJ, Reinaldo Soares da Fonseca, relator do caso, decidiu substituir a prisão preventiva de Júlia Lotufo, viúva do capitão Adriano da Nóbrega, pela prisão domiciliar com aplicação de medidas cautelares adicionais. Apontado como líder da milícia Escritório do Crime, com atuação no Rio de Janeiro, o capitão da Polícia Militar Adriano da Nóbrega foi morto durante ação policial na Bahia em fevereiro de 2020. Júlia Lotufo é acusada de lavagem de dinheiro a serviço da milícia e depois do oferecimento da denúncia contra ela, a Justiça decretou a prisão preventiva em março, mas a ordem não foi cumprida. No habeas corpus submetido ao STJ, a defesa de Júlia Lotufo afirma que ela não está foragida e que só não se apresentou às autoridades por medo de ser morta na prisão. Sustentou ainda o direito à prisão domiciliar por ser mãe de uma criança menor de 12 anos. O HC foi indeferido pela presidência do STJ durante as férias forenses, mas a defesa dirigiu um pedido de reconsideração ao ministro Reinaldo Soares da Fonseca, relator do caso. De acordo com o magistrado, a Lei 13.769 de 2018 modifica o Código de Processo Penal e estabelece a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar da mulher gestante ou que for mãe ou responsável por criança ou pessoas com deficiência. O ministro afirmou que a proteção legal é dirigida à criança que sofre injustamente as consequências da prisão da mãe. Com a decisão, Júlia Lotufo cumprirá prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica e terá que entregar o passaporte, não poderá fazer contato com outros investigados e deverá comparecer periodicamente em juízo. O número de adoções de crianças e adolescentes, infelizmente, caiu durante a pandemia da Covid-19. Para reverter esse quadro, a Justiça tem criado mecanismos que incentivam e facilitam a adoção. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, no ano passado, houve uma redução de 18,48% no número de adoção no país. Em 2019, foram adotadas 3.057 crianças. No ano passado, pouco mais de 2.400. Para reverter esse índice e facilitar o trâmite nessa época de isolamento social, tribunais de justiça de vários estados criaram aplicativos e plataformas digitais que capacitam adotantes e aproximam crianças e adolescentes dos futuros pais. A Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal lançou uma plataforma digital que oferece cursos online para quem se cadastra no sistema de adoção. Os cursos explicam o processo de adoção e preparam os futuros pais para a paternidade ou maternidade dentro dos princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse curso visa possibilitar que o projeto de adoção familiar se cerque de sucesso e que a criança seja, quando do momento da apresentação, transformada em verdadeiro filho. Outra iniciativa é o aplicativo Adoção, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A ideia é humanizar o processo por meio digital, com fotos, vídeos e desenhos, principalmente de grupos de irmãos e crianças e adolescentes com deficiência, maioria das crianças que esperam ser adotadas. E a gente continua conversando sobre esse assunto agora ao vivo com a analista judiciária na Secretaria Especial de Programas, Projetos e Gestão Estratégica do Conselho Nacional de Justiça, a Ivana Guest. Seja muito bem-vinda, Ivana. Boa tarde para você. Boa tarde. Parabéns pela reportagem tão necessária, né, para a gente dar visibilidade às crianças que estão sem família.
Muito obrigada. É sempre muito importante a gente falar sobre esse tema tão caro, né, para a nossa sociedade, que infelizmente tivemos uma redução em virtude da pandemia, mas é bom falar também sobre as boas iniciativas que vêm sendo desenvolvidas pelo CNJ. Eu quero chamar a atenção para um sistema que é pouco divulgado, pouco conhecido pela população. Eu me refiro ao Sistema Nacional de Adoção, que unifica os dados das crianças e dos futuros adotantes, uma plataforma que incentiva e facilita a medida, né? Sim, então, essa é uma grande contribuição do Conselho Nacional de Justiça para o sistema de adoção legal, né? Porque ele prevê a mediação do sistema de justiça nesse encontro para a formação da família por adoção. E antigamente existia um cadastro nacional de crianças e adolescentes e outro cadastro nacional de pessoas habilitadas para adoção. Aí, a partir de outubro de 2019, se unificou esses dois cadastros e se gerou o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, que é o SNA, que além de, então, possibilitar uma visão completa da criança desde a entrada, né, no serviço de acolhimento até a solução por meio do retorno à família de origem ou a colocação em família por adoção ou em guarda na família extensa, ele também criou um sistema de alerta, onde todos os tribunais recebem o sinal quando o prazo do processo de adoção está passando da hora, né? Então, existe toda uma definição de prazos na lei e esse sistema eletrônico, ele sinaliza para a gente viabilizar que sejam observados os prazos que são tão importantes no tempo de vida das crianças e adolescentes. Qual é o prazo médio hoje para a conclusão de uma adoção no Brasil? Esse prazo ainda não está, segundo deve ser de acordo com a lei, né? A lei prevê 120 dias, mas às vezes a gente ainda tem situações que a gente tem uma média ainda de 3, 4 anos, né? Conforme a análise dos dados que se viabilizou desde 2019. E aí, nesse ponto, eu gostaria de ressaltar uma iniciativa muito importante do Conselho Nacional de Justiça, que foi o lançamento agora, dia 9 de abril de 2021, da Recomendação 97. Então, ela prevê, em relação à Justiça da Infância e Juventude, que realmente se priorize os julgamentos, né, envolvendo crianças e adolescentes, entre os quais ou de destituição de poder familiar ou de adoção, que se também virtualize o mais rápido possível, que esses processos sejam digitalizados e possam ser processados mesmo sem o trabalho presencial, que se realmente priorize o cumprimento dos prazos específicos nos processos de adoção e de instituição do poder familiar. E, principalmente, eu acho que essa é uma inovação dessa recomendação, ele determina que em 90 dias, as varas da infância e juventude façam o cálculo de qual o número necessário de psicólogos e assistentes sociais para fazer o atendimento necessário à garantia dos direitos das crianças. Então, são as equipes multiprofissionais que assessoram a autoridade judiciária. E um dos problemas para esse prazo não ser respeitado é que não existem equipes em números suficientes, né? Nas várias instituições do sistema de justiça, principalmente no caso que a gente cuida pelo Conselho Nacional de Justiça, as varas de infância e juventude. E aí, isso foi uma dificuldade na pandemia, porque essas equipes, elas faziam atendimentos diretos, junto à família, junto aos serviços de acolhimento, para ter a segurança de, por exemplo, romper o vínculo com a família de origem ou de fazer a colocação numa nova família. Então, é todo um trabalho de construção de vínculos, né, de avaliação da mudança da situação familiar da criança. E, para isso, o trabalho psicossocial, ele é muito necessário. E com o trabalho remoto, as equipes foram impedidas de estar tendo esse contato, inclusive pelos próprios conselhos, né? O Conselho de Psicologia, o Conselho de Assistência Social, resguardando a saúde dos profissionais, ele proibiu, mesmo tribunais que criaram algumas medidas e gostariam que as equipes fizessem, em casos excepcionais, alguns atendimentos presenciais, os conselhos não concordaram. Então, até ter essa adaptação de transformar os atendimentos em virtuais, né, a gente teve um lapso de tempo. E mesmo a gente tendo toda essa virtualização e os equipamentos tecnológicos, às vezes o número das equipes não é proporcional ao número da demanda, né? Então, essa recomendação pode viabilizar a estruturação necessária para a gente respeitar os prazos previstos na lei. Que bom, pelo menos a gente está num caminho certo, né? Um caminho de que temos boas perspectivas pela frente, mesmo diante dessa redução na pandemia.
Infelizmente, nosso tempo é curto. Nosso tempo já acabou, mas fica dado o recado. A senhora elencou as iniciativas do CNJ, as metas, e voltamos a falar em breve sobre esse assunto com boas notícias e bons números, né? Assim a gente espera. Muito obrigada pela sua participação, viu? Boa tarde. Boa tarde. E você vai ver a seguir a renegociação de dívidas. Empresários estão recorrendo à justiça para tentar um acordo durante a pandemia. Os detalhes, daqui a pouco, voltamos já. A Constituição é uma das maiores cartas de direitos da nação brasileira. A Constituição foi construída pela população brasileira no ano de 1988. Ela vem para garantir os nossos direitos, as nossas obrigações e principalmente assegurar o papel do Estado. A Constituição é a nossa carta magna, é que dá nossa liberdade, o nosso direito de ir e vir. As nossas conquistas durante séculos nesse território foi graças à nossa Constituição. Agravamento da pandemia, muitos empresários têm enfrentado dificuldades para honrar seus compromissos. E aí tentam renegociar com os credores. Mas quando não é possível um acordo, muitos casos têm sido levados à justiça. Voos cancelados, remarcados, fronteiras fechadas. E a empresa de turismo de Tiago, assim como muitas outras, praticamente ficou sem receita. A dificuldade no setor de turismo começou logo no início da pandemia, em março do ano passado. As pessoas pararam de viajar por medo da contaminação e por causa de restrições impostas pelas autoridades. Sem clientes, Tiago tentou renegociar as dívidas com credores. Nós tínhamos alguns compromissos com agentes financeiros, né? Cujo procuramos uma maneira de postergar o pagamento, em virtude de que não estava mais entrando nenhum tipo de recurso na nossa empresa, né? Infelizmente, nossa demanda não foi atendida. Sem acordo, Tiago recorreu à justiça e teve sucesso. O juiz da 6ª Vara Civil de Guarulhos, em São Paulo, suspendeu por 120 dias as parcelas de empréstimos que a agência dele tinha. O magistrado ainda determinou que o banco não pode segurar valores da conta da empresa para pagar as parcelas suspensas, cobrar juros, nem colocar o nome da empresa no cadastro de inadimplentes. Nós conseguimos aí hoje estar com as portas abertas e vamos lutar mais um pouquinho aí e acreditamos que logo isso vai passar e tudo volta à sua normalidade. Na decisão, o juiz considerou a calamidade pública provocada pela pandemia e os reflexos dessa situação no setor de turismo. O advogado de Tiago explica que essa interpretação tem sido uma tendência no judiciário e tem contribuído para a sobrevivência de muitas empresas. O que nós temos evidenciado é que em diversas decisões judiciais, tanto os pedidos principais quanto os pedidos liminares têm sido, sim, favoráveis aos empresários. Esse prazo requerido e ganho através das ações com pedido liminar, ele é muito importante para o empresário, porque nesse período tão difícil ele consegue, sim, honrar os seus compromissos com seus credores, bem como com os seus funcionários. A Advocacia Geral da União atuou junto à Justiça Trabalhista para efetivar a transferência de quase 3,5 milhões de reais aos cofres públicos. O dinheiro é fruto de depósitos feitos pela antiga Legião Brasileira de Assistência. A AGU colaborou com a Justiça do Trabalho da Paraíba para garantir a transferência de 3,4 milhões reais aos cofres públicos. O dinheiro é fruto de processos trabalhistas antigos movidos contra a antiga LBA, Legião Brasileira de Assistência. Essa fundação foi criada para auxiliar os familiares dos soldados brasileiros que participaram da Segunda Guerra Mundial e depois prestava assistência social em geral. O órgão foi extinto em 1995 e havia feito depósitos recursais na Justiça. O objetivo desses depósitos era bancar eventuais derrotas em ações trabalhistas movidas por funcionários. Como os processos já tinham sido quitados e encerrados, os recursos ficaram à disposição da Justiça durante anos. Como sucessora legal da LBA, a União tem direito ao recebimento dos valores. E em março deste ano, o dinheiro voltou para os cofres públicos.
Segundo a AGU, há muitos outros processos antigos na mesma situação, em que as partes não sacaram os valores por diversos motivos. Nas próximas semanas, outros R$500 mil devem ser convertidos à União. Os recursos se referem a 2 depósitos envolvendo a ação da extinta Rede Ferroviária Federal. Essa identificação de recursos só foi possível graças ao sistema Garimpo, implantado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região. O projeto, ampliado em 2019 para todo o Brasil, localiza valores não sacados por empresas, advogados ou peritos em processos trabalhistas antigos, geralmente já arquivados. Desde o início do sistema Garimpo, a AGU colabora com a Justiça Trabalhista para ajudar na execução do projeto. Salta aos olhos a importância dessa parceria institucional entre a Advocacia Geral da União e a Justiça do Trabalho no resgate desses valores, devolvendo-os a quem de direito, com reflexos positivos para toda a sociedade brasileira. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde para você. Até amanhã. Tchau, tchau. Thank you.